Olá, eu sou Ângela Ferraz e hoje nós vamos falar do TIC Terra Nostra. O revestimento TIC Terra Nostra foi desenvolvido para ambientes internos e externos. A minha parede, ela pode estar a partir do reboco desempenado fino, curado 28 dias, ou emassado com massa corrida acrílica e com a pintura convencional. O uso do selador acrílico é opcional. Se eu tenho uma parede emassada, uma parede interna, emassada, massa corrida acrílica e com uma tinta, eu preciso apenas higienizar com um pano úmido, limpo, de forma que eu remova toda a sujidade ancorada. Limpei, higienizei a parede, deixo secar naturalmente. Se a minha parede está a partir do reboco fino desempenado, eu preciso usar um selador acrílico. A quantidade de demãos depende da absorção do substrato. E por falar em substrato, seja ambiente interno ou externo, ele precisa estar curado, livre de qualquer patologia ou deficiência. Umidade deve ser tratada com antecedência. Micro-organismos devem ser lavados e higienizados antes de você iniciar a aplicação. Vamos falar da primeira técnica, o efeito queimado? O que eu preciso? Eu preciso de fita para proteger as paredes laterais, rodapé e moldura do teto. Nesse caso, a minha parede, ela simula uma parede emassada, com massa corrida ou acrílica e já preparada com uma tinta convencional. Ela não precisa ser da mesma cor do revestimento, porque nós vamos aplicar duas demãos do revestimento Terra Nostra. O revestimento Terra Nostra, ele vem nesse galão e de acordo com o efeito que você deseja aplicar, ele rende até 15 metros quadrados. Diluição. Dilua conforme o recomendado em etiqueta, localizado à frente da embalagem. A diluição é opcional. Para as técnicas que eu vou aplicar hoje, eu não vou diluir. E se você diluir, dilua até o limite recomendado em etiqueta. O excesso de água fragiliza o produto. Ah, e mais um detalhe. Diferentes diluições, ou seja, diluir X% num galão e XX no segundo galão, eu vou ter diferença de tonalidade. Então, atente-se a esse detalhe. Mantenha a mesma diluição em todas as embalagens. Para aplicar a primeira técnica, eu vou utilizar desempenadeira com cantos arredondados, totalmente higienizada, livre de partículas e espátula. Para aplicar essa primeira técnica, eu vou utilizar a cor argila, TIC Argila, e ela não foi diluída. Você precisa homogeneizar a massa antes de iniciar a aplicação. Sempre transferir um pouco da massa para a desempenadeira e levar para a parede. A minha parede já está preparada, protegida com fita. Começo num canto superior da parede. A primeira etapa é preencher a parede com uma camada fina, uma camada com uma espessura padrão e deixar totalmente alinhado, sem rebarbas. Essa primeira etapa, ela se repete para todas as técnicas. Como eu disse, eu preciso aplicar duas demãos. A primeira demão é um efeito alinhado para proteger a parede.
Desempenei a primeira demão. Se eu estiver trabalhando em equipe, o profissional 1 desempena a massa e o segundo vem removendo as rebarbas, as costelinhas deixadas pela desempenadeira. Não deve deixar excesso da massa. Se eu estou trabalhando sozinha, numa parede apenas, uma parede menor, eu consigo aplicar. Então, a cada 1 a 2 metros quadrados, eu paro e volto com a minha ferramenta. Eu vou movimentá-la de forma que eu quero disfarçar essas trepidações. Perceba que a massa, por ser levemente rústica, ela cria ranhuras. Uma das razões que nós recomendamos 2 demãos. Para ambiente externo, é fundamental que seja a partir de 2 demãos, de acordo com a técnica que você escolher. Agora, nós vamos esperar em torno de 4 a 8 horas a secagem completa dessa primeira etapa para a gente retomar a aplicação. Efeito queimado. Primeira demão aplicada, já seca, e agora nós vamos evoluir para a segunda demão. A primeira demão eu não diluí e a segunda demão eu também não vou diluir. Mesmo procedimento, desempenadeira limpa, espátula e desempenadeira limpas, transfere a massa para a ferramenta. Nós vamos aplicar em toda a parede uma camada bem fininha, ok? Sem deixar excesso. Então, olha, começa no canto superior. Desempenei. Se eu estiver trabalhando em equipe, enquanto a equipe 1 desempena a massa, a equipe 2 vai na sequência criando o efeito. Isso é padrão para todas as texturas. Se eu estou trabalhando numa parede pequena, somente uma pessoa, eu desempeno a massa a cada 2 metros quadrados, volto e faço o efeito. Pode ser que crie algum risco, seja na primeira demão ou na segunda. É natural, porque o revestimento é levemente rústico. Primeira etapa foi feito movimentos curtos. Agora eu vou inverter a posição da desempenadeira, porém com maiores passadas. Fácil, não é? Essa é a técnica do efeito queimado. Agora nós vamos higienizar as ferramentas e vamos para a próxima técnica. O efeito desconstruído, ele pode ser aplicado de diversas formas, com relevo, relevo baixo, trabalhar composição de cores, trabalhar tonalidades da cor, enfim, utilize a sua criatividade. Aqui nós vamos trabalhar com uma única cor. Lembra que no início eu falei que a primeira demão ela tem que ser uniforme, acabamento nivelado? Então eu aplico a primeira demão, desempeno, removo o excesso e deixo secar.
Agora, nós vamos aplicar a segunda demão. Para o efeito desconstruído, diferente da técnica anterior, nós vamos pincelar, transferir um pouquinho de massa para cada região da parede. Nas bordas. Efeito desconstruído. Olha só, distribuir em pontos aleatórios da minha parede. Aqui eu estou trabalhando com uma cor somente, sem diluição. Eu posso fazer uma brincadeira com a diluição. Por exemplo, eu posso diluir a primeira demão e eu vou ter a cor um pouquinho mais clara. Enquanto a segunda demão eu trabalho sem diluição. Eu posso também brincar com as cores. Eu posso usar na cor de fundo, a primeira etapa, uma cor que converse com essa. Então eu posso trabalhar essa brincadeira das cores. Como eu vou criar o efeito desconstruído? Distribuir de forma aleatória sobre a massa úmida, eu vou deslizar a ferramenta. Eu vou criar tramas. À medida que eu converso uma trama na outra, eu vou movimentando a desempenadeira. Eu vou criando uma conexão entre a massa já aplicada. Com esses movimentos, eu vou criando umas tramas sobre a minha parede. Quero um efeito mais fechado de forma que não apareça o fundo. Ok, vamos lá. Transfiro mais um pouquinho da massa para a parede. Então, aonde eu quero preencher? Os cantos. Escolhi onde eu quero preencher. Volto no mesmo esqueminha. Fácil, não é? Olha só, vou mostrar para vocês a mesma técnica do efeito desconstruído em alto relevo. Aqui foi trabalhado duas cores, a cor primária, que é uma cor mais acentuada, e a segunda cor. Então eu trago até profundidade e um efeito de fato desconstruído. Se eu quero um relevo mais baixo, eu aplico a técnica anterior. Se eu quero algo mais dantesco como esse daqui, eu engrosso um pouco mais a espessura. E lembre-se, eu posso tanto trabalhar a composição de cores, como também trabalhar uma única cor. Perceba que, além do efeito desconstruído, eu tenho também tramas sobre a minha parede. Ah, mas eu quero desconstruído, mas eu não quero tramas. Ok, o que você tem que fazer? Remova o excesso. Nesse caso, eu não posso voltar para a minha embalagem, porque essa massa já tem
umas partículas já em processo de secagem. Como eu faço? Ainda em estado úmido, eu faço um assentamento dela. Olha como fica maravilhoso. E essa técnica fica incrível se você fizer a brincadeira da diluição, ou seja, primeira demão, dilua conforme o recomendado em etiqueta, localizado à frente da embalagem. E a segunda demão, sem diluição. Você vai ter essa brincadeira de tonalidades. Ou fazer uma composição de cores, utilizando cores que se conversam. Essa técnica bônus de alinhar e trazer esse efeito desconstruído é um opcional. Como também você pode trabalhar a massa mais grossa e através de movimentos aleatórios trazer tramas para a parede. Simples, não é? Então agora nós vamos limpar a ferramenta e vamos evoluir para a próxima técnica. Efeito caiado. Até então nós estávamos usando a desempenadeira de aço inox. Agora nós vamos utilizar trincha. Aí você utiliza a ferramenta que você tem. No caso, eu vou utilizar uma trincha pequena porque o meu painel, a minha parede é pequena. Nas cores anteriores, nas técnicas anteriores, eu não apliquei selador, tampouco uma cor diferente, certo? Agora eu vou fazer o efeito caiado e o efeito caiado pede uma combinação de cores. O que eu vou aplicar é trigo e a cor vintage. O trigo, só para recapitular, ele foi desempenado com a desempenadeira de aço, removido o excesso e deixado um acabamento nivelado. Agora vamos entrar com a aplicação da segunda cor. Lembrando que a minha parede, a primeira etapa já está plenamente seca. Diluição. Você pode diluir essa segunda cor, fica a seu critério. Aqui eu também não vou diluir. Para essas técnicas, eu prefiro não diluir. E nós vamos fazer similar ao que nós fizemos no efeito desconstruído, que é o quê? Distribuir um pouquinho da massa em pontos aleatórios. Então, olha, a minha proposta é trinchar, mas trazer nuances mostrando o fundo da parede, como se fosse uma tinta desgastada, envelhecida, com uma trama. Eu não vou pintar toda a parede, eu vou pincelar, criar tramas sobre ela. Então, olha, distribui um pouquinho de massa. O interessante é trazer o revestimento para a borda.
para as extremidades. Reforçando que a ideia da técnica não é pintar a parede, é trazer um efeito desgastado, um efeito caiado. Perceba que leve a massa e estique. Não para pintar a parede, mas para dar esse efeito desgastado, caiado. Como se você estivesse limpando a sua trincha. Transfira e esgote a massa da parede. Lembrando que essa técnica, assim como o efeito desconstruído, que deixa a parte de fundo aparente, é imprescindível que haja duas demãos. Apliquei e estiquei, não para pintar, mas meio que para mostrar alguma coisa do fundo. Eu posso deixar ele mais em relevo. Eu posso trazer mais relevo para minha parede. Então eu volto em alguns pontos e transfiro mais massa. Se o meu desejo é disfarçar ainda mais a primeira cor, eu simplesmente vou limpando a trincha sobre ele. Se eu quero mais relevo, eu venho com a minha trincha com massa e transfiro para a parede. É você quem vai administrar a intensidade, o relevo, a trama da sua parede. Existem muitas técnicas que podem ser exploradas com esse revestimento. E é isso, essa é a técnica do efeito caiado. Gente, para encerrar, lembra que eu falei no início? TIC Terra Nostra para ambiente externo e interno. Deixa eu mostrar para vocês o poder da hidrorrepelência. Se você gostou desse vídeo, curta. Agora, se você tem algum comentário, escreva aqui embaixo ou adicione o nosso WhatsApp, que é diretamente com o serviço de atendimento ao cliente. Agora, se você quer acompanhar os próximos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho. Até a próxima! Se você quer receber as próximas notificações, se inscreva no... Se você tem algum comentário, deixa eu comentar.